Vamos para mais uma parte deste módulo 2, onde nós estamos trabalhando com tolerâncias, ajustes e também vamos falar sobre rugosidade superficial. Na videoaula passada, nós comentamos sobre a tolerância dimensional, que são valores de máximo e mínimo que essa dimensão efetiva pode admitir numa execução, numa confecção de uma peça, sem trazer problemas na execução. Nós terminamos a última parte da última aula falando sobre como especificar esses valores de máximo e de mínimo para tolerância dimensional. E uma das formas, de se fazer essa especificação, eu comentei que é através de testes, do histórico de execução, desses componentes, através de medições. Mas uma forma também de se fazer essa especificação sobre a tolerância dimensional é através do tipo de aplicação. Ou, melhor dizendo, através do tipo de ajuste. Tipo de ajuste que é o conteúdo dessa videoaula. E aqui, então, nós temos mais alguns exemplos onde a tolerância dimensional é importante, ou aqui nós estamos falando também do ajuste, onde o ajuste, o tipo de ajuste é importante. E esse conteúdo de ajuste, do tipo de ajuste, ele está, de certa forma, ligado, associado também com a tolerância dimensional. Então, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de um conjunto de um êmbolo, um êmbolo e uma luva, onde essa luva desliza através desse êmbolo. Um outro exemplo aqui de um conjunto em que nós temos aqui o eixo polia, onde essa polia se encaixa ao eixo de uma forma mais forçada. E aqui também o conjunto de um eixo com uma engrenagem. Mas vamos especificar melhor o que é esse ajuste. Basicamente, nós temos alguns tipos de ajustes, e entre esses tipos de ajuste, nós temos o ajuste com folga. Mas quando que acontece esse tipo de ajuste com folga? Esse tipo de ajuste com folga, ele ocorre basicamente quando a dimensão do orifício é maior que a dimensão do eixo. E isso ocorre, faz com que o eixo seja encaixado no furo e ele desliza ou gira livremente. Então, esse orifício ele é maior que o eixo, de certa forma que o eixo gira e desliza com facilidade nesse orifício. Então, esse é um tipo de ajuste, o ajuste com folga. Vamos para um próximo exemplo. E neste próximo exemplo, nós estamos falando sobre o ajuste com interferência. Já nesse caso, no ajuste interferência, basicamente, o orifício ele possui um diâmetro um pouquinho menor do que o eixo. Então, faz com que o eixo seja encaixado aqui no orifício com um certo esforço. Então, nós vimos o ajuste com folga e agora nós estamos vendo o ajuste com interferência. Mas o que seria isso especificado como uma tolerância dimensional? No caso do ajuste com folga, como eu comentei com vocês no exemplo anterior, o orifício ele é maior que o eixo. Então, a dimensão mínima desse orifício
nesse caso 25 milímetros, ela é sempre maior do que a maior dimensão do que o eixo pode assumir. Nesse caso, vejam que a dimensão nominal, tanto do orifício quanto do eixo, é 25 milímetros. Mas, devido às tolerâncias, né, a tolerância dimensional, o mínimo valor de dimensão efetiva que esse orifício pode assumir, nesse caso, é 25 milímetros. E a máxima dimensão efetiva que esse eixo pode assumir vai ser quanto? Vai ser 25 menos 0,20, ou seja, 24,80 milímetros. Então, nesse ajuste com folga, nesse caso, sempre o eixo vai ter uma dimensão efetiva menor do que a dimensão efetiva desse orifício. Vamos prosseguir agora com o ajuste com interferência. Nesse caso, lembre que eu já expliquei para vocês que o orifício ele possui uma dimensão pouco menor do que a dimensão do eixo. Ou seja, a menor dimensão desse eixo sempre vai ser um pouquinho maior do que a maior dimensão do que esse orifício pode assumir. Qual que é a maior dimensão que esse orifício pode assumir? Esse orifício ele pode assumir uma dimensão máxima de 25,21 milímetros. Essa é a dimensão máxima do orifício. 25 mais 0,21 milímetros, ou seja, 25,21 milímetros. E qual que é a menor dimensão que esse eixo pode assumir? Bom, nesse caso desse exemplo, a menor dimensão é 25,28 milímetros. Então, vejam que o eixo ele vai ser sempre maior do que o orifício. A dimensão nominal, a dimensão efetiva, né, desse eixo sempre vai ser um pouquinho maior do que a dimensão do orifício. Essa tolerância dimensional, ela também pode ser mostrada, indicada para a confecção, utilizando uma simbologia. Nós trouxemos, né, as informações, né, podemos trazer as informações utilizando os afastamentos, né, como eu trouxe aqui nesse exemplo anterior, mas também podemos utilizar uma simbologia que é indicada pela norma ISO e adotada também pela BNT. Então, vejamos esse exemplo. Aqui nós temos uma abertura, e a indicação por afastamento fala sobre uma abertura com dimensão nominal de 30 milímetros, podendo assumir como dimensão efetiva entre 30 e 30,025 milímetros. Mas isso pode ser também indicado aqui utilizando então a norma ISO, em que nós vamos ter então essa indicação utilizando o valor do H7. Então, essa simbologia H7 significa o quê? Significa esse afastamento inferior de 0 e esse afastamento superior aqui de 0,025 metros. Ou 0,25 milímetros. Então, na norma ISO, quando nós temos aberturas
como nesse caso, ou orifícios, nós vamos utilizar sempre essa letra maiúscula primeiro e depois o valor da tolerância. Vamos seguir ainda com exemplos e aqui eu mostro mais uma vez a mesma classificação de categoria H7, sendo indicada com letra maiúscula para abertura do orifício. E esse H7 ele tem um significado também em valores, né, de afastamento inferior e superior em milímetros. E aqui, no caso, para o eixo, né, nós vamos ter então esse valor de uma tolerância F7. Mas aí, o que significa, né? Então, qual tipo, né, de ajuste significa esse H7 e o F7? Qual tipo de ajuste? Vamos ver aqui nesse exemplo. Aqui nós temos alguns exemplos de tipo de ajuste aplicados para essa simbologia. Há diferentes classes de tipos de mecânica. Mecânica com extra precisão, a mecânica precisa, bastante comum, utilizada na indústria, uma mecânica média, com precisão média, e uma mecânica mais grosseira, ordinária. No caso aqui de um caso mais comum, né, e mais almejado, um bom nível, né, de precisão, uma mecânica precisa, nós vamos então observar os valores de tolerância nessa coluna para os tipos de ajuste. Então vamos aqui às classificações, né, de tipo de ajuste. Nós temos, por exemplo, o tipo de ajuste onde nós temos, ou que nós chamamos, né, do ajuste livre. Nesse caso, desse tipo de ajuste livre, vamos aqui considerar um eixo e um orifício. A montagem é realizada à mão com facilidade. Mas e qual tipo de aplicação nós temos isso? Nós temos esse tipo de ajuste livre para peças, né, cujo funcionamento necessitam de folga por força de dilatação, mau alinhamento. Então, existem aplicações em que é necessário ter esse tipo de ajuste, um ajuste do tipo livre, em que o eixo é acoplado ao orifício com a mão e com facilidade. Vamos agora para um próximo exemplo. Neste caso, nós vamos observar o tipo de ajuste onde nós temos essa classificação como rotativo. Neste caso, nós temos uma montagem à mão em que o eixo ele gira livremente, né? Ele gira dentro do orifício, né? Mas ele não tem a mesma folga, né? Mas é possível girar e também movimentar nesse sentido aqui longitudinal, sem esforço. E esse tipo de montagem é aplicada em peças que giram ou deslizam com boa lubrificação. Alguns exemplos: eixos, mancais, por exemplo. E nesse caso, a classificação tem essa denominação de H7, quando nós fazemos a especificação da cotagem do orifício, e F7, quando nós fazemos a cotagem do eixo. Próximo tipo de ajuste: deslizante. Já nesse caso, é necessário se aplicar uma leve pressão manual para se fazer o ajuste do eixo em relação ao orifício. Para este caso, na classificação de mecânica precisa, nós vamos ter a denominação de H7 junto à dimensão nominal do orifício e G6 para classificação na dimensão
junto à dimensão nominal do eixo. E são exemplos de aplicação: peças que deslizam ou giram com grande precisão. Um dos exemplos é os anéis de rolamento. Vamos passar a página, que segue também ainda com exemplos de ajuste. Neste caso, nós temos uma classificação para o ajuste justo, deslizante e justo. A montagem pode ser realizada de uma forma manual, né? A montagem do eixo em relação ao orifício pode ser feita manualmente, só que agora é necessário se aplicar um certo esforço. Na classificação de mecânica precisa, nós vamos ter, junto à dimensão nominal do orifício, a indicação da simbologia de H7 e junto à indicação da simbologia da dimensão do eixo, nós vamos ter a indicação do H6 minúsculo. E alguns tipos de aplicação para esse tipo de ajuste deslizante justo é um exemplo: encaixes fixos de precisão, órgãos lubrificados deslocáveis à mão. Exemplos: funções, guias. Outro tipo de ajuste é o ajuste aderente forçado leve. Já nesse caso, é necessário uma ferramenta para se fazer o acoplamento, a montagem entre o eixo e o orifício. Nesse caso da mecânica de precisão, nós vamos ter a indicação do H7 maiúsculo para o orifício e o J6 minúsculo para a dimensão do eixo. E vejam que nesse caso aqui, nós já nem temos classificação para uma mecânica média ou uma mecânica ordinária. Então, não se consegue fazer esse tipo de montagem, considerando esse tipo aqui esse tipo de precisão de mecânica mais ordinária ou média. Outra classificação é o tipo de ajuste forçado duro. Também é necessário uma ferramenta, como o martelo, para se fazer esse tipo de montagem, porque aqui se exige um esforço para se fazer essa montagem entre o eixo e o orifício. Esse tipo de aplicação é realizado em órgãos possíveis, órgãos ou componentes possíveis de montagens e desmontagens sem deformações da peça. Sem deformações aqui da peça. Nesse último tipo de classificação aqui apresentado, nós temos o tipo de ajuste com pressão com esforço. Já neste caso, o martelo não é suficiente para se fazer a montagem do eixo em relação ao orifício. E é necessário se aplicar uma prensa hidráulica para se fazer essa montagem. E aí, quando nós observamos na mecânica de precisão, ou na mecânica precisa, nós vamos ter essa indicação do H7 para o orifício e o valor aqui do P6 na indicação do eixo. Exemplos de aplicação para esse tipo de montagem de pressão com esforço é peças impossíveis de serem desmontadas sem deformação. Exemplo, aqui nós temos as buchas à pressão. Vamos aqui então mostrar alguns exemplos de como se faz essa indicação. Então, nós temos aqui um eixo. Esse eixo ele desliza de uma forma rotativa em relação a esse orifício. O orifício, vejam, esse orifício confeccionado considerando uma mecânica precisa, nós vamos ter uma dimensão nominal de 30 milímetros e uma tolerância, um nível de tolerância H7, H maiúsculo junto ao 7.
E no caso desse eixo rotativo, nós vamos ter então essa indicação do F6. Vamos voltar lá então junto aos tipos de ajuste, né, para fazer essa conferência. Então, H7F6. H7, aqui ele traz, né, rotativo. Uma outra, então ele traz essa indicação. H7F6 para esse estilo, né, de montagem, onde nós temos então a possibilidade de rotacionar o eixo em relação ao orifício. Nesse outro exemplo, nós temos uma bucha encaixada em relação a esse orifício. Essa bucha, ela não vai rotacionar dentro desse orifício. Ela vai ser acoplada, montada, considerando esse ajuste forçado e duro. Novamente, a indicação do orifício traz a nomenclatura de H7 maiúsculo. Mas agora nós vamos ter a indicação do M6. Vamos ali então voltar para conferir essa indicação H7M6. H7M6, então, refere-se a esse tipo de ajuste forçado e duro. Então, para essa aplicação, para esse tipo de aplicação, nós vamos ter essa nomenclatura para a tolerância. Vamos agora fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Nesse exercício, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever, junto às cotas, né, desse desenho, as tolerâncias ISO-ABNT, de acordo com o tipo de ajuste indicado. Aqui, então, nós temos um primeiro exemplo e depois nós temos um segundo exemplo. Neste primeiro exemplo, vejamos, né, nós temos aqui um eixo e um orifício. Esse eixo e orifício ele deve ser acoplado com um ajuste deslizante. A dimensão nominal é igual, de 20 mm, tanto para o eixo quanto para o orifício. Contudo, nós temos a diferença no tipo de ajuste, que é o ajuste deslizante. Para esse tipo de ajuste, vamos ver o que nós podemos aplicar. Nós podemos aplicar para o ajuste deslizante, podemos aplicar o nível, né, de tolerância, considerando uma confecção com mecânica precisa, podemos indicar esse nível de tolerância H7G6. H7 para o orifício e G6 para o eixo. Então, nós vamos indicar, por exemplo, H7 junto a essa dimensão nominal do orifício e G6 aqui junto da dimensão nominal do eixo. Agora, vamos para um segundo exemplo. Neste exemplo, nós temos uma bucha que está sendo encaixada junto a esse orifício. Nesse caso, a montagem existe um ajuste compressão e esforço. Vejamos aqui a dimensão nominal tanto desse eixo da bucha quanto o orifício. A dimensão nominal é de 30 mm. Mas nós vamos ter qual tipo de tolerância? Voltamos à tabela então para observar esse tipo de ajuste, compressão e esforço. Neste caso, em que nós temos a aplicação de uma bucha com um tipo de ajuste acoplada, montada com pressão e esforço, nós vamos ter, considerando uma mecânica precisa, nós vamos ter essa classificação de nomenclatura para a tolerância, nós vamos ter a classificação H7P6. Então, nós vamos indicar H7 maiúsculo para o orifício e P6 minúsculo aqui para o eixo. Vamos ver então como que fica.
ajuste deslizante, H7, G6, H7, orifício, G6, eixo. Nós sempre fixamos, né, o valor de H7, né, considerando a mecânica precisa. Fixamos o valor de H7 para o orifício e vamos aqui então variar o valor de indicação, né, da nomenclatura para o eixo. Mas esses valores, né, de H7, F7, G6, H6, o que essa nomenclatura significa em tolerância dimensional? Vamos aqui então a uma tabela. Vamos aqui analisar essa tabela da BNT e baseada na norma ISO, onde nós temos primeiro aqui dimensões nominais, né? Dimensões nominais podem variar. Nesse caso, essa tabela é maior, mas aqui no exemplo nós temos uma tabela em que nós temos valores nominais, né, de dimensões de orifício e eixo de 10 milímetros de dimensão, né, para orifícios e eixos, e essas dimensões elas vão até 80 milímetros, de 10 a 80 milímetros, então, nessa faixa aqui apresentada. Mas vejam que essa tabela aqui ela é maior. Mas aqui é suficiente para a gente explicar, por exemplo, que essa tolerância H7, quando nós temos uma indicação H7 para um orifício de 10 a 18 milímetros, para um orifício com diâmetro nominal de 10 a 18 milímetros, numa tolerância H7, isso significa entre 0 e 0,18 milímetros. Vamos aqui então seguir. Vamos aqui, por exemplo, observar um orifício com diâmetro interno de 30 a 50 milímetros. Nesse caso, orifícios com diâmetro de 30 a 50 milímetros, pode-se aplicar uma tolerância um pouco maior, uma tolerância para esse furo de 0 até 0,25 milímetros. E aqui, nesse outro exemplo, então, né, de 50 a 80 milímetros, né, quando o orifício tem um diâmetro interno de 50 a 80, pode-se aplicar, então, um afastamento inferior de 0 até um afastamento superior de 0,30 milímetros. Então, o que isso significa? Imaginemos aí um eixo com um orifício com diâmetro interno de 55 milímetros. Esse orifício com diâmetro interno de 55 milímetros, ele pode assumir uma dimensão efetiva de 55 milímetros ou até 55,30 milímetros de dimensão desse orifício. Vamos aqui então seguir, por exemplo, agora nesses exemplos. Quando o eixo possui uma classificação, por exemplo, G6, uma classificação G6, isso significa o quê? Se for um eixo de 30 milímetros, significa que esse eixo ele pode assumir valores, né? Se for um eixo de 30 milímetros, ele pode assumir valores de 29,91 milímetros ou até 29,75 milímetros. Isso se ele tiver essa categoria G6. Por quê? O afastamento superior é menos 0,09 milímetros e o afastamento superior é de 0,25 milímetros. Então, o que eu fiz? Foi 30 milímetros menos 0,09 milímetros, ou 30 menos 0,25 milímetros. E esse resultado, né, pode também, para essa classificação G6, né, nós vamos então considerar eixos, né, digamos que um eixo esteja nessa faixa, né, de 30 a 50 milímetros, nessa categoria G6, ele vai poder então assumir
esses valores, né, de afastamento superior de menos 0,09 milímetros ou de menos 0,25 milímetros. Isso significa que um eixo, né, de 35 milímetros, ele vai poder então assumir o valor de 34,91 milímetros ou então 34,75 milímetros. Vamos aí seguir um outro exemplo, né? Então, quando nós então aqui temos, né, valores aqui negativos, isso significa, né, que o eixo ele tem um ajuste que possibilita ele deslizar em relação ao orifício ou então girar. Mas vamos agora então observar, né, ajustes aqui com interferência. No caso aqui então o eixo ele possui valores mais positivos. Vamos observar então valores com ajuste com tolerância positiva nessa classe P6. Vamos pensar aqui um eixo com 15 milímetros. Nesse caso, um eixo com 15 milímetros, ele vai estar dentro desse range, entre 10 e 18, né, milímetros. Ele vai estar dentro dessa faixa. Então, ele vai poder assumir quais valores? 15,18 milímetros até 15,29 milímetros. E o campo de tolerância vai ser o quê? Vai ser 29 menos 18. Ele vai poder, de certa forma, né, ter uma medida efetiva, né, de 15,18 até 15,29. E isso também significa, né, por exemplo, agora, né, vamos observar aqui nessa categoria, né, do K6, né, essa categoria de ajuste K6, digamos, né, que o eixo então tenha um valor de 38 milímetros. 38 milímetros com esse tipo de ajuste, onde nós vamos ter indicação de K6. Nesse caso, o eixo, né, ele vai estar, né, dentro dessa faixa, né, de 30 a 50 milímetros, e ele vai poder então ter uma medida efetiva de 30,2 milímetros até 36, né, 36,2 milímetros até 36,18 milímetros, considerando que a dimensão nominal desse eixo seja 36 milímetros. Então, ele vai poder assumir esses valores para de tolerância, né, de tolerância efetiva, né, de tolerância dimensional entre 36,2 e 36,18 milímetros. Então, essa é uma das formas, né, que nós aplicamos tanto, né, a tolerância primeiro dimensional, né, a tolerância dimensional então ela pode ser especificada com os afastamentos ou pode ser indicada com essa nomenclatura que é abordada aqui pela norma ISO, a BNT, e ela é classificada então com a ajuda, né, desses tipos de ajustes. Mas assim, dessa forma, eu encerro essa parte aqui da videoaula. Até mais e obrigado!